Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, os primeiros 2 versículos, o capítulo do chamado de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim o texto: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Interessante esse texto em relação ao chamado profético de Ezequiel, porque quando você lê o versículo 1, ele traz para você, ele traz uma ideia, ele traduz para você uma ideia de disposição de Ezequiel, ou de necessidade dessa disposição e dessa disponibilidade, porque o versículo diz: Filho do homem, levante-se, se coloque de pé e então eu falarei contigo. Eu, Deus, falarei contigo a partir do momento que você se colocar de pé, ou seja, que você venha a se disponibilizar, a sair dessa alienação, sair dessa inércia, sair desse estado de prostração, enfim. Então traz pra gente a ideia, traduz pra gente o conceito de que o Ezequiel, o filho do homem aqui, necessitava estar disponível. Disposição e disponibilidade. Disposição a ver com força, intensidade, vontade, o querer, e ao mesmo tempo também a questão da disponibilidade, o tempo. Isso traz para a gente a ideia e a reflexão para quem nós estamos sempre disponíveis, ou para o que você tem ficado sempre disponível, ou sempre disposto. Você acorda de manhã com chuva, aquele tempinho que você não quer sair da cama, mas dependendo para o que seja, você levanta de forma muito rápida. Ou é uma disponibilidade obrigatória, ou seja, um trabalho, de repente, uma função que você não pode faltar, ou talvez uma disponibilidade, uma disposição para algo que gera dentro de você uma alegria, algo que provoque dentro de você uma felicidade, uma alegria, um prazer. Porém, quando a gente vê o versículo de número 2, ele traz uma outra perspectiva para a gente, porque ele vai dizer assim, olha comigo: Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O versículo 2 já traz para a gente a ideia de que quem o coloca em pé, quem o torna apto a ouvir a palavra do próprio Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque o versículo 2 diz assim, então entrou em mim o Espírito. Pode trazer para a gente a ideia, Ezequiel se colocou disponível, se colocou de pé, então o Espírito entrou nele e passou a falar com ele. Eles passaram a conversar, eles passaram a se entender, houve conexão, houve compreensão a partir do momento que Ezequiel se disponibilizou para ouvir a voz de Deus. Porém, a conclusão do versículo é: e ele me colocou de pé, e então eu pude ouvir o que ele me falava. Os versículos não são diametralmente opostos, não são contraditórios, não são mentirosos, não tem discrepância. Apenas traz para a gente uma compreensão muito profunda sobre ouvir, entender, compreender e fazer a vontade de Deus. É que essa relação de ouvir Deus, de se colocar disponível, disposto para Deus, para a obra de Deus, para o querer de Deus, é uma relação que depende tanto do teu querer, tanto daquilo que tem a ver com o seu tempo, com a sua disponibilidade, e quando Deus enxerga essa sua disponibilidade, esse seu e para a vontade dele na sua vida, Deus então faz a parte que só ele pode fazer. É o querer se colocar de pé e entender que quem nos faz de pé é Deus. É uma coisa meio louca, né? É compreender que quem te coloca de pé é a única pessoa que faz você levantar todos os dias, todas as manhãs, te abençoar de forma profunda, fazer com que você tenha um dia muito mais maravilhoso do que você imagina, apesar de todos os pesares, apesar inclusive de você, apesar inclusive das nossas limitações e falhas, é Deus. Ele é o único que tem a capacidade de nos colocar sempre, literalmente, para cima, disponíveis, dispostos, felizes, apesar de todas as coisas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E compreendendo isso, então, nós nos disponibilizamos. Essa é a conexão dos 2 versículos do chamado profético de Ezequiel. Aquele que se disponibiliza para Deus recebe de Deus a disposição. Que essa poderosa palavra de Deus possa colocar em nós um ânimo que provoque em nós a alegria que provoque em nós a certeza que provoque em nós a dedicação para fazer a vontade de Deus, sabendo que Ele é fiel e que Ele cumpre tudo aquilo que Ele tem prometido na nossa vida. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.